projeto de investigação a que se refere e que teve um financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia estudou, interrogou o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, conhecido pelas siglas em inglês PISA, e interrogou a participação de Portugal nas 6 edições que até então tinham sido realizadas. A primeira em 2000, a última em 2018. Um projeto que, como eu disse, interrogou a participação de Portugal, classificada pelos responsáveis pela OCDE como um caso de sucesso. Portugal, no conjunto dos países que participam neste inquérito internacional, apresentou entre 2000 e 2018 uma melhoria constante, isto é, os resultados dessa participação foram sempre em sentido crescente, no sentido de melhoria. E, como eu disse, o diretor-geral, o Andreas Schleicher, e os documentos da OCDE apontavam Portugal como precisamente um caso de sucesso. E nós fomos, como é objeto da ciência social, interrogar as razões dessa afirmação. O PISA é, entre as avaliações em larga escala, a mais conhecida, mais influente. É apresentada pela própria OCDE como o principal afinador das políticas. A OCDE tem... OCDE quer dizer Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, um think tank com uma larga influência, não apenas nas políticas de educação, mas em outras políticas, nomeadamente no campo da economia, no campo do emprego. São áreas muito fortes e, aliás, onde a OCDE tem uma influência maior. Mas estava eu a dizer que a OCDE tem outros inquéritos em larga escala, muitos deles que resultaram de uma discussão crítica deste PISA. A OCDE não é original, isto é, outras instituições têm realizado avaliações em larga escala há muito mais tempo, até com muita maior fidedignidade, mas a OCDE, como organização intergovernamental que é, conseguiu uma proeminência que outras instituições não tiveram com outros inquéritos. Há uma relação muito deste discurso é um discurso com uma influência muito longínqua nas práticas docentes, nas práticas de ensino e nas próprias políticas. Muito deste discurso é um discurso retórico, é um discurso que mobiliza, sobretudo, os grandes meios de comunicação social e a luta política. Nós, uma das conclusões que tiramos do projeto é que, relativamente às políticas nacionais, às suas implicações, há uma enorme distância entre aquilo que se apresenta nos grandes meios de comunicação social e depois o cotidiano das escolas. Mas que nos últimos anos isso tem tido um enorme impacto, sobretudo no debate político, em que normalmente quem é
A oposição aproveita piores resultados, quem é da situação, os seus melhores resultados, mas, repito, os resultados precisam de uma mediação que normalmente não tem sido feita. O projeto permitiu-nos entrar dentro desta forma de regulação de políticas, que o nosso centro tinha trabalhado na década anterior, sobretudo na transição do século XX para o século XXI, as formas de avaliação das políticas, sobretudo nos campos da inclusão educativa. O projeto em si permitiu-nos entrar na racionalidade destas formas conduzidas pela OCDE, como eu disse, um dos principais think tanks, um dos principais centros pensantes hoje das questões da educação. Os resultados, como eu disse, em Portugal, nas aplicações nos vários ciclos avaliativos, de facto têm melhorado e têm, sobretudo, acompanhado a melhoria das condições de vida da população portuguesa e, em particular, um elemento fundamental que é a melhoria das qualificações escolares da população que faz filhos, isto é, da população ativa. E, portanto, uma das constantes que se verifica é que a subida das qualificações, nomeadamente das mães, tem uma enorme influência nos resultados escolares dos jovens de 15 anos, visto que o PISA avalia, chamemos, competências de jovens de 15 anos. Isso é uma primeira constatação. Mas também uma segunda constatação é que é um instrumento com muito pouca fiabilidade e reduzir a regulação das políticas, a sua avaliação, a sua discussão crítica aos resultados do PISA é muito pobre. É muito pobre. Aliás, hoje há movimentos importantes, nomeadamente depois da divulgação já dos resultados, não de 2018, mas dos resultados pós-Covid. Há uma discussão muito grande sobre as implicações e provavelmente nos próximos anos vamos assistir a mudanças nestas formas de agir. Mas volto a dizer, se for o elemento principal, ou às vezes quase o único elemento de regulação, é muito, muito pobre, visto que é um instrumento com fragilidades imensas do ponto de vista metodológico e do ponto de vista conceptual. Estes resultados têm servido fundamentalmente para os países, e particularmente aqueles que obtêm bons resultados, apresentarem-se na arena internacional dizendo e salientando os ganhos educacionais e de forma a atrair, porque o grande objetivo é sempre atrair investimento estrangeiro, atrair indústrias e investimento que tenha valor acrescentado. E, portanto, um dos elementos fundamentais nessas opções é a chamada qualidade da mão de obra. E um dos elementos que normalmente é apresentado para a qualidade da mão de obra é a qualidade das aprendizagens. Obviamente que o PISA, só por um grande esforço de boa vontade, é que avalia isso. Avalia algumas competências de resolução de problemas em jovens de 15 anos. E, portanto, aliás, há uma contradição entre os alertas que a OCDE faz sobre a dificuldade em generalizar com as generalizações que eles próprios fazem. E, portanto, é um instrumento de elevado poder simbólico, por um lado, mas muito frágil conceptualmente. Aquilo sempre, e é uma das nossas
conclusões evidentes é que os governos, e particularmente agora aqui o caso do Governo de Portugal, limitar aos resultados do PISA o seu olhar de avaliação é de uma pobreza confrangedora e esperamos que nunca o façam. As alternativas são múltiplas. O caso OCDE, até pela sua própria história, é uma organização muito preocupada com o desenvolvimento económico e olha sempre para os problemas da educação a partir do seu impacto económico, na produtividade. Foi essa a sua origem e continua a ser o seu olhar dominante. Outras organizações, por exemplo a Unesco, têm um olhar muito mais humanista e, nomeadamente, o seu último relatório, o relatório sobre os futuros da educação de 2021, aponta outro tipo de perspectivas que, sobretudo, colocam o problema no papel que a educação tem nestas sociedades com muita diversidade e que têm como objetivo o viver juntos. Hoje, o mais difícil que nós temos é o viver juntos. Essas organizações, e particularmente neste caso a Unesco, têm contributos que muitas vezes são remetidos para plano secundário, porque hoje a economia é dominante, o olhar económico predomina sobre todas as outras dimensões, mas estamos em bom tempo de repensar isso. Este foi um projeto, como eu disse, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, com cerca de 240 mil euros. Para um período de 3 anos e depois alongado mais um ano, portanto alargado durante mais um ano. Envolveu uma dezena de investigadores aqui da universidade, com a participação e a colaboração de um investigador brasileiro, do INEP, do Instituto Nacional de Pesquisas de Brasília, e também de colegas de franceses e de outros países. O grande contributo que a lusófona dá é o de permitir e valorizar e dar prioridade à existência de centros de investigação. O CEID, o centro que eu dirijo e que eu fui e que no fundo recebeu este projeto, é produto de um investimento que vem desde 1996. E, portanto, este foi um dos seus projetos emblemáticos que reuniu um conjunto grande de investigadores, não apenas de Lisboa, mas também do campus do Porto, e que permitiu também um processo de formação de jovens investigadores, visto que na equipa existiam várias gerações, e, portanto, aqui o grande contributo da lusófona é, sobretudo, o de considerar a investigação como uma das suas prioridades e, portanto, e de dar apoio aos centros que desenvolvem essa atividade. Deu vários produtos, um dos quais foi um dos livros que eu lhe enviei referência, publicado numa das mais importantes editoras mundiais, a Routledge, e deu também a publicação de dezenas de artigos, alguns em grandes revistas internacionais. Estamos neste momento a terminar a publicação de um livro em português, com outro tipo de trabalhos, que alguns deles que na altura em que o projeto terminou ainda estavam em análise e em elaboração. E seguramente vai alimentar a produção científica dos investigadores nos próximos tempos, porque uma das coisas que sai sempre destes projetos é que eles nunca terminam quando terminam o financiamento. Vários anos depois, há seguramente ainda muito
material empírico a necessitar de ser trabalhado e também muita análise teórica que só mais tarde é que existe tempo e às vezes maturidade para trabalhar isso. Em ciências sociais não é propriamente uma investigação aplicada numa patente ou num produto. Tem sempre muitas mediações. O primeiro dos produtos é sempre o conhecimento, incluindo um conhecimento que alimenta a docência. Muitos dos investigadores do projeto são professores de disciplinas como Sociologia da Educação, Políticas Públicas. Portanto, o trabalho que realizam é um trabalho que necessita de atualização, de produção de conhecimento. Portanto, a primeira consequência logo de um projeto de investigação é o crescimento científico dos seus participantes. Mas, além disso, as suas conclusões são conclusões que entram no debate público e político. No caso concreto, permitiu à equipa, e particularmente aos seus elementos mais responsáveis, entrar num debate mundial sobre o papel destes International Large Scale Assessment, nestas avaliações em larga escala, que é hoje uma das discussões e dos debates mais intensos que existem a nível internacional, nomeadamente sobre os seus efeitos positivos e perversos. É porque normalmente só são referidos um dos lados, mas muitas vezes os efeitos destes inquéritos, destes surveys, têm efeitos perversos, ou seja, efeitos não desejados. E hoje há um forte movimento que mostra que a incidência central neste tipo de avaliações e nos seus, às vezes não são tantas avaliações, são as leituras públicas e políticas que se fazem, empobrecem as políticas e transformam as políticas públicas em caricaturas do que deve ser uma política que valorize a cultura, que valorize a escola e a educação como um elemento fundamental de justiça social. E, portanto, uma das implicações, nomeadamente do livro que referiu, de algumas das nossas publicações, foi entrar nesse debate. Dessas publicações são nas revistas consideradas mais relevantes e com um grão de areia no conhecimento, mas de qualquer forma a internacionalização dos investigadores portugueses, portanto, que é outra também das consequências positivas destes projetos, ou seja, permitir a que os investigadores portugueses internacionalizem os seus trabalhos e contribuam com os grandes centros de produção de conhecimento para debates que são hoje fundamentais no campo das políticas públicas de educação.